Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos calcular o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Então, acho que você já se perguntou como é que esses impostos são calculados, e neste vídeo eu vou trazer uma explicação de como é que essas coisas são feitas. Então, espero que tu compreendas e possas aplicar, né, na escola, não sei, onde quer que tu estejas. Então, trago um exercício da Garagem Expresso Limitada, sediada na cidade de Mpemba, vocacionada na venda de peças e reparação de viaturas, que em 2022 obteve um volume de negócios de 2.550.000 e um prejuízo de 1 milhão. No entanto, em 2023 apresentou as seguintes variações patrimoniais na sua contabilidade. E, considerando que esta empresa fez um investimento de 4 milhões de meticais em 2022, eles querem que tu calcules o IRPC a pagar ou a receber, tendo em conta que o IRPC liquidado em 2022 foi de 500.000 e as retenções na fonte foram de 200.000. Então, esses dados de 500.000 de retenção na fonte e do IRPC liquidado serão usados para calcular o pagamento por conta. Então, a primeira coisa que tens que perceber nesse exercício é que te dão as variações patrimoniais feitas na contabilidade, onde a partir delas nós vamos extrair os proveitos e os custos para poder calcular o resultado líquido de exercício. Então, vendo essas variações patrimoniais, é fácil primeiro selecionar os proveitos, né, porque aparecem poucas vezes em relação aos custos, e podemos selecionar, e nós podemos perceber, antes de tudo, que esta empresa é vocacionada na venda de peças e reparação de viaturas. Então, para selecionar os proveitos vai ser muito fácil. Temos aí nessas variações 750.000 e 2.200.000. Isso pela venda de peças de viaturas e pela reparação de diversas viaturas. Então, quando tu fores resolver o exercício, a primeira coisa que tu deves calcular nesses exercícios é o resultado líquido de exercício, que é dada pela fórmula proveitos menos custos. Então, tu vais primeiro classificar na empresa, onde vais dizer que a Garagem Expresso Limitada é uma pessoa coletiva residente que exerce a título principal uma atividade comercial, venda e reparação de viaturas, e em 2021 teve um volume de negócios maior que 2.500.000, por isso enquadra-se obrigatoriamente no regime de contabilidade organizada. Então, vocês podem ler o artigo 17 e o artigo 75, onde falam do regime de contabilidade organizada. Vocês podem perceber porque é que enquadra-se no regime de contabilidade organizada. E neste caso é porque o volume de negócios é maior que 2.500.000. Então, vais fazer a incidência pessoal, Garagem Expresso Limitada. A incidência pessoal incide sobre a Garagem Expresso Limitada nos termos da linha A do número 1 do artigo 2 do Código de IRPC. Incidência objetiva incide sobre o lucro nos termos da linha A do número 1 do artigo 4 do Código de IRPC. Então, como já vinha explicando, nós temos que calcular o resultado líquido de exercício, que é dada pela fórmula proveitos menos custos. Então, para selecionar os proveitos é muito simples. Vamos aquelas variações patrimoniais na contabilidade, identificar todos os proveitos. Então, para esse caso, teremos 2.200.000 pela venda de peças de viaturas e 750.000 referentes à remuneração. 750.000 pela reparação de diversas viaturas. Então, já temos nossos proveitos e a soma disso vai dar 2.950.000. Portanto, para os custos, uma vez que já achamos os proveitos, o resto das variações vão representar os custos. Nós vamos somar todo o resto e vai ser o nosso custo. E vamos calcular o resultado líquido de exercício, que vai ser os proveitos, o total dos proveitos menos o total dos custos, que vai dar 390.000. E de certa forma esse é o fato gerador.
né, aquilo que indica a obrigatoriedade de se pagar o imposto, né, é por conta deste valor 390 mil o fato gerador nos termos do número 1 do artigo 8 do Código de IRPC. Uma vez calculado o resultado líquido do exercício, deve-se fazer correções fiscais, porque nem todo custo contabilizado lá na contabilidade é aceito fiscalmente. Então, existe uma necessidade de se fazer correções fiscais. Então, para tal, nós vamos olhar para as variações e perceber quais são aqueles custos que não são aceitos fiscalmente ou em que percentagens são aceitos. Vamos para 20 mil. Multas por transgressão fiscal. 20 mil não é aceito fiscalmente nos termos da linha C, número 1 do artigo 36 do Código de IRPC. Temos ainda os 290 mil referente à remuneração de estagiários. 290 mil referente à remuneração de estagiários só é aceito 25%. 75% é um custo não aceito nos termos do artigo 35A do Código de IRPC. Então aí temos uma falha, devia ser artigo 35A. E temos ainda os 150 mil de indemnização pagos pelo acidente de viação ocorrido com a viatura da empresa. Então, indemnização não é aceita fiscalmente nos termos do número da linha D do número 1 do artigo 36 do Código de IRPC. Temos ainda os 750 mil referentes às remunerações dos trabalhadores, os quais beneficiam das pensões do INSS. Então, a legislação para aqueles trabalhadores que beneficiam de pensões do INSS é aplicado a taxa de 10%, portanto, é aceito 10% do valor de remuneração dos 750 mil. Então, vai ser aplicado 10% dos 750 mil, que é o valor aceite fiscalmente. E ainda no exercício nos dizem que 100 mil, né, tiveram um custo de 100 mil referente a contratos de seguros de doenças e acidentes de trabalho para todos os trabalhadores da empresa. Isso significa que excederam, né, porque só é aceite para este exercício 75 mil. Nós dissemos que a legislação impõe para aqueles trabalhadores com direito a INSS e INSS só é aceito 10%. Então nós temos que fazer a diferença para saber o valor que não é aceito fiscalmente. Nós vamos fazer 100 mil que foi pago menos o que é aceito, para termos aquilo que não é aceito, aquele excesso, que vai ser 25 mil, que será um custo não dedutível nos termos do número 2 do artigo 31 do Código de IRPC, conjugado com a linha A do artigo 32 do mesmo código. Então, temos ainda 50 mil em despesa de publicidade de um novo serviço de lavagem de carros. Portanto, a legislação para estes casos de publicidade impõe que só é aceito 1% do volume de vendas ou das vendas efetuadas pela empresa dos proveitos. E para o exercício, vamos olhar para os proveitos, temos 2.950.000. Vamos aplicar 1% para esse 2.950.000, que vai nos dar o valor que é aceito como despesa para publicidade. Neste caso vai ser 29.500. E ainda aqui nos dizem que a empresa pagou 50 mil em despesa de publicidade. Isso significa que a empresa pagou a mais, porque só é aceito 29.500. Então nós vamos fazer a diferença, vamos fazer 50 mil menos 29.500, vamos ter 20.500, que não é aceito fiscalmente nos termos da linha N do artigo 36 do Código de IRPC. E temos ainda 150 mil de almoços com clientes. Então, para esses casos de representação, não é aceito 50% do valor, não vai ser 150 mil vezes, 80% do valor, não vai ser 150 mil vezes 80%, que vai dar 120 mil. Não, e 120 mil é um custo não dedutível nos termos da linha F do número 1 do artigo 36 do Código de IRPC. E por fim, temos 250 mil
sem justificativo na contabilidade, apesar de constar como custo. Portanto, este custo não é aceito, não é dedutível nos termos da linha G do número 1 do artigo 36 do Código de IRPC. Então, feitas as correções fiscais, nós vamos somar todas as correções, tudo aquele valor que não é aceito fiscalmente, e nota-se que esse todo valor vamos acrescer ao resultado líquido do exercício para obter o lucro tributável. Então vamos somar. Nós vamos somar 20.000, 217.500, 150.000, 25.000, 20.500, 120.000 e os 250.000. Então, portanto, vamos ter aqui 803.000 e vamos acrescer ao resultado líquido do exercício, que vai nos dar o líquido tributável de 1.193.000. Portanto, uma vez que já temos o nosso líquido tributável, temos que calcular a nossa matéria coletável. A matéria coletável é dada pela fórmula lucro tributável menos prejuízos fiscais e menos benefícios fiscais. E lá no nosso exercício nós vimos que a empresa teve prejuízos fiscais de 1 milhão. Então nós vamos fazer o lucro tributável menos os prejuízos fiscais, mas os prejuízos fiscais devem ser divididos pelos 5 anos, né? Nos termos do número 1 do artigo 41 do Código de IRPC. Então, a matéria coletável vai nos dar um valor de 993.000, porque nós vamos subtrair 1.193.000 menos os 200.000, que os 200.000 vêm do 1.000 dividido por 5, né, dos prejuízos fiscais. E uma vez que já temos a matéria coletável, podemos calcular a coleta. Portanto, a coleta é só pegar a matéria coletável e multiplicar pela taxa do IRPC, que é de 32%. Nos termos do número 1 do artigo 101 do Código de IRPC, então vai ser 993.000 vezes 32%, que vai nos dar 317.760. Não, uma vez que temos a coleta, temos que calcular o crédito fiscal de investimento. Não? Portanto, crédito fiscal de investimento é um incentivo que o governo oferece para investimentos. E para casos de investimentos realizados na cidade de Maputo, há uma dedução de 5%. E para casos de investimentos realizados em outras províncias, como no caso do exercício em Pemba, aplica-se a taxa de 10%. Portanto, o crédito fiscal de investimento vai servir para reduzir o valor do imposto a pagar da pessoa coletiva. Então, vamos fazer 400.000 de investimento vezes 10% dividido por 5. Isso vai nos dar 80.000, nos termos do número 1 e 2 do artigo 15 dos Códigos de Benefícios Fiscais. Então, vamos calcular o IRPC devido. O IRPC devido vai ser a coleta menos o crédito fiscal de investimento, que vai nos dar 237.760. E vamos também acrescer a tributação autônoma. Nós temos que as despesas não devidamente documentadas, elas são tributadas autonomamente a uma taxa de 35%. Isso vai nos dar 87.500. E esse 85.000 nos termos do número 4 do artigo 101 do Código de IRPC. E esse 87.500 vamos acrescer ao IRPC devido, que vai ser 237.760 mais 87.500, que vai nos dar 325.260 meticais. Então, temos que calcular o pagamento por conta para, no fim, calcularmos o IRPC a pagar. Então, nós temos que calcular o pagamento por conta. Por quê? Porque os pagamentos por contas são aqueles impostos, aqueles adiantamentos de impostos que geralmente são pagos no mês de junho, agosto e outubro. Portanto, nós temos que calcular este pagamento para poder retirar do IRPC devido, de certa forma, para evitar dupla tributação. Então, o pagamento por conta é calculado com base no IRPC liquidado do exercício do ano anterior, menos as retenções na fonte e vezes a 80%, nos termos do artigo 70 do Código de IRPC e do artigo 28 do Código do IRPC. Então, o pagamento por conta vai ser 500.000
menos 200 mil vezes 80%, que vai dar 240 mil anual. Então, o IRPC a pagar vai ser igual a 325 mil e 260 menos 240 mil, que vai nos dar 85.260 de IRPC a pagar. Então, desta forma, calculamos o IRPC que esta empresa tem por pagar ao Estado, ao governo. Então é isso. Obrigado por assistir. Não se esqueça de partilhar, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos do canal.